CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Bom, eu falava então que entrou em vigor aqui na capital, a exemplo de outras capitais do país, a antecipação de 4 feriados como uma medida para tentar conter o avanço da Covid-19. Muita gente vai ficar em casa, mas também tem aqueles que trabalham normalmente nessa semana que a gente tem então essa antecipação dos feriados. E diante dessa situação, nós queremos entender como ficam os direitos das empresas, também, claro, dos trabalhadores com essa antecipação dos feriados. Assunto que vamos abordar agora no nosso quadro CBN Direito, que vai ao ar toda terça-feira. E para tirar as nossas dúvidas, nós estamos ao vivo por telefone com o presidente da Comissão de Advogados Trabalhistas da OAB-MS, Diego Granzotto. Diego, muito bom dia para você, seja bem-vindo à CBN. Olá, bom dia a todos. Diego, eu queria que você explicasse, então, para a gente, em uma situação como essa, que nós temos agora de antecipação de 4 feriados, as empresas são obrigadas a antecipar o feriado? Lorena, inicialmente eu acho que a gente tem que verificar qual que foi a intenção do decreto. O município ele acabou publicando 3 versões do decreto. Ele publicou uma versão na sexta-feira e, posteriormente, ele publicou mais 2 versões no domingo, no começo da tarde e no final da tarde. O decreto em si, ele diz que os feriados eles serão compensados para fins do artigo 1º do decreto, que traz justamente as empresas que trabalharão, que terão que trabalhar, que são atividades essenciais, e as empresas que não irão trabalhar. Então, acabou trazendo uma dúvida jurídica em relação a isso, se esse feriado ele se aplica também às empresas que estão trabalhando, ou somente para as empresas que irão compensar esse feriado, mesmo porque a gente tem até feriado que cai num domingo adiantado, né? Então, há uma dúvida jurídica em relação a isso e uma insegurança, já que a gente não vai saber exatamente como que vai ser um entendimento jurisprudencial sobre isso. Mas há saídas para cada empresa e para os trabalhadores. Aí vai do acordo da empresa com os trabalhadores, isso pode ser também via sindicato? Exatamente. O que é o principal para a empresa fazer? A empresa que vai trabalhar durante a semana, o ideal é ela fazer um acordo individual de compensação com aqueles funcionários que irão trabalhar. Isso se a convenção coletiva não proibir. Normalmente ela não proíbe. Então o ideal é ela fazer esse acordo de compensação, explicando que durante que os feriados não serão adiantados para esses empregados e que eles serão usufruídos nas datas respectivas, justamente para evitar que ela tenha que pagar os feriados durante essa semana. Bom, nós recebemos a dúvida de um ouvinte aqui no nosso WhatsApp. Ele pergunta o seguinte: trabalho em uma rede de farmácia como entregador e por conta dos feriados antecipados estou trabalhando. Quais são os meus direitos trabalhistas? Exatamente. Daí a gente vem naquela situação da interpretação do decreto, porque o decreto ele veio e falou que esses feriados adiantados eram só para compensação de quem não iria trabalhar. Depois ele tirou ele veio com numa correção, tirou essa situação de compensação, falou que era tudo feriado. Depois ele republicou no domingo falando que era compensação sim. Então, se a gente tiver um entendimento de que essas pessoas estão abarcadas na compensação, daí sim, daí ele tem o direito de receber o dia em dobro como feriado. Se não tiver esse acordo individual, ele vai ter o direito de receber como se estivesse trabalhando em um feriado. Temos também uma outra dúvida aqui para quem vai ter que trabalhar nesses dias de feriado: como deve ser feito o pagamento pelas horas trabalhadas? Recebo em dobro, tem um banco de horas, como é que fica essa questão? Essa questão ela vai para um pagamento em dobro. O feriado é sempre um pagamento em dobro. Ele pode ser colocado, se a empresa já tem um banco de horas ou compensação,
se ela já existe a compensação, ele pode trabalhar agora e usufruir esse descanso em outro dia. Se não tem, pode ir para o banco de horas, um valor em dobro para o banco de horas, porque é um feriado, e ele compensar esse período ao longo do ano. Diego, agora para quem recebeu folga nessa semana, essas pessoas não terão que compensar no dia desses feriados? A gente quer entender como é que fica para quem está de folga nessa semana. Sim, para quem está de folga essa semana, aí sim é uma coisa mais certa. Ela usufrui a folga essa semana e nos dias que haveriam os feriados, daí sim ela vai trabalhar normalmente, como se fosse um dia normal, sem receber nada a mais por isso. Ela vai ter que trabalhar normalmente. Agora, para quem está de home office, por exemplo, né, a gente tem várias empresas aí fazendo esse esquema de home office, essas pessoas que estão nesse sistema, né, de trabalhar em casa também têm direito à folga. Elas também teriam direito à folga. Elas também teriam, se elas estão trabalhando agora em home office, é como se elas estivessem trabalhando normalmente. No dia do feriado, elas vão estar descansando. Ou caso o entendimento sobre esse decreto, se ela não tiver nenhum acordo coletivo, um acordo individual para compensação, ela que está trabalhando em home office, ela também tem o direito de receber como se fosse um trabalho em feriado, ou seja, receber em dobro. Férias, a gente tem aí, por exemplo, a pessoa que tivesse férias previstas para começarem nessa semana, essas férias ficam comprometidas, é preciso adiar essas férias por conta dessa antecipação dos feriados? Não, a regra da CLT, ela diz que ela não pode iniciar uma férias com 2 dias antes de um feriado. Então, ela teria que, se ela está com as férias já marcadas para essa semana, ela teria que ser postergada para segunda-feira, tá? Ou para sexta-feira, por enquanto a gente não tem um feriado na sexta-feira. Entendi. Bom, para a gente encerrar então, Diego, por exemplo, fui obrigado a cumprir a jornada tanto nas datas antecipadas como nas datas originais dos feriados, sem folga e também sem remuneração em dobro. Nesse caso, a pessoa pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, reivindicando o seu direito. Qual a sua orientação a respeito dessa questão? Sim, com certeza. Se ela tem, de qualquer maneira, o empregado ele tem que ter a consciência de que ele tem que ter uma folga e um feriado, seja a semana ou seja no dia respectivo do feriado. Se ele não tiver essa folga, estiver trabalhando, ele tem o direito de receber em dobro, tá? E para quem trabalha essa semana, também tem um entendimento de que o decreto ele não deixou claro se essa compensação se aplica a eles, então eles teoricamente também teriam o direito a receber como se estivessem trabalhando no feriado. O que eu indico é sempre a empresa tomar um cuidado de fazer um acordo individual de compensação para não ter esse tipo de discussão. E para quem trabalhou tanto essa semana e vai trabalhar nos feriados respectivos, tem o direito de receber em dobro. Muito bem, Diego. Muito obrigada pelas suas informações, né, por tirar essas dúvidas. Acho que muita gente ficou aí se perguntando a respeito dessa semana. Foi um decreto até assim de última hora, ninguém esperava por esse decreto. Muito obrigada pela sua colaboração, Diego. Eu que agradeço. Uma ótima semana a todos, Lorene. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.